Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Sejam bem-vindos a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 12, que tem como título Quando Deus se revela ao homem. Introdução da lição. Deus fala a Jó no meio de um redemoinho que nos mostra a fragilidade do homem. Nesta lição, veremos que Deus se revela na natureza criada. Conheceremos a resposta de Jó em face das indagações que Deus fez a ele. E finalizaremos o nosso estudo conhecendo Deus através da revelação de seus atributos. Item número 1 da lição: Deus se revela na natureza criada. Ao final do quarto discurso de Eliú a Jó, Deus, no meio de uma tempestade, redemoinho, fala com o patriarca, dizendo-lhe: Jó, a sua fala é desprovida de conhecimento, e você não tem a menor capacidade de duvidar de minha sabedoria. Deus diz a Jó que ele é o Deus Criador e o desafia a responder algumas perguntas sobre as coisas criadas, a saber, Jó, capítulo 38, versículos 1 a 3, diz assim a palavra do Senhor. Depois disso, no meio da tempestade, o Senhor deu a Jó a seguinte resposta: as suas palavras só mostram a sua ignorância. Quem é você para pôr em dúvida a minha sabedoria? Mostre agora que é valente e responda às perguntas que lhe vou fazer. A primeira pergunta que Deus faz a Jó é: Jó, eu criei. Primeira das várias perguntas. Jó, eu criei o mundo, a terra, o mar, as estrelas. Jó, capítulo 38, versículos 4 ao 11, diz assim a palavra do Senhor. Onde é que você estava quando criei o mundo? Se você é tão inteligente, Jó, explique isso. Você sabe quem resolveu qual seria o tamanho do mundo e quem foi que fez as medições? Em cima de que estão firmadas as colunas que sustentam a terra? Quem foi que assentou a pedra principal do alicerce do mundo? Na manhã da criação, as estrelas cantavam em coro e os servidores celestiais soltavam gritos de alegria. Quando o mar jorrou do ventre da terra, quem foi que fechou os portões para segurá-lo? Fui eu que cobri o mar com as nuvens e o envolvi com a escuridão. Marquei os seus limites e fechei com trancas as suas portas. E eu lhe disse: você chegará até este ponto, e daqui não passará. As suas altas ondas pararão aqui. Em seguida, o Senhor diz a Jó: Jó, eu criei a luz e a escuridão. Isso está no capítulo 38, do versículo 12 ao 21, quando o Senhor diz o seguinte: Jó, alguma vez na sua vida você ordenou que viesse a madrugada e assim começasse um novo dia? Você alguma vez mandou que a luz se espalhasse sobre a terra, sacudindo os perversos e os expulsando dos seus esconderijos? A luz do dia mostra as formas das montanhas e dos vales, como se fossem as dobras de um vestido ou as marcas de um sinete no barro. Essa luz é clara demais para os perversos e os impede de praticar a violência. Jó, você já visitou as nascentes do mar? Jó, passeou pelo fundo do oceano? Alguém já lhe mostrou os portões do mundo dos mortos? Aquele mundo de escuridão sem fim? Você tem alguma ideia da largura da Terra? Responda, se é que você sabe tudo isso. De onde vem a luz? E qual é a origem da escuridão? Você sabe mostrar a elas até onde devem chegar e depois fazer com que voltem outra vez ao ponto de partida? Sim, você deve saber, pois é bem idoso e já havia nascido
quando o mundo, que já havia nascido quando o mundo foi criado. Em seguida, o Senhor vai dizer a Jó que ele criou a neve, a chuva, o orvalho, a geada e o gelo. Observe que até agora o Senhor está falando no atributo dele de como Criador, Todo-Poderoso, que criou todas as coisas que existem no universo, inclusive o próprio universo. E agora ele vai falar que criou a neve, a chuva, o orvalho, a geada e o gelo. Isso está escrito no capítulo 38 do livro de Jó, do versículo 22 ao 30, que diz o seguinte: Você alguma vez visitou os depósitos onde eu guardo a neve e as chuvas de pedra que ficam reservadas para tempos de sofrimentos e para dias de lutas e de guerras? Você já esteve no lugar onde nasce o sol ou no ponto onde começa a soprar o vento leste? Quem foi que abriu um canal para deixar cair os aguaceiros e marcou o caminho por onde a tempestade deve passar? Quem faz a chuva cair no deserto em lugares onde ninguém mora? Quem rega as terras secas e despovoadas, fazendo nascer nelas o capim? Será que a chuva e o orvalho têm pai? E quem é a mãe do gelo e da geada, que faz com que as águas virem pedra e que o mar fique coberto por uma camada de gelo? Tanto aí, o Senhor mostra a Jó que criou a chuva, o orvalho, a geada e o gelo. Em seguida, ainda na condição do seu atributo de ser o Criador Todo-Poderoso, ele diz assim: Jó, eu criei as leis que governam o céu e a maneira como devem ser aplicadas na terra. Está escrito no livro de Jó, capítulo 38, versículos 31 ao 33, que diz o seguinte: Será que você pode amarrar com uma corda as estrelas das 7 cabrinhas ou soltar as correntes que prendem as 3 Marias? Jó, você pode fazer aparecer a estrela d'alva ou guiar a ursa maior e a ursa menor? Jó, você conhece as leis que governam o céu e sabe como devem ser aplicadas na terra? Em seguida, o Senhor fala com Jó dizendo: Jó, eu criei as aves do céu e os animais. Está escrito no livro de Jó, capítulo 34 ao 41, e em todo o capítulo 39, do versículos 1 ao 30, onde o Senhor vai fazer uma pormenorizada e detalhada forma de dizer como foi que ele criou as aves dos céus e os animais. Diz assim a palavra do Senhor. Jó 38, 34 ao 41. Será que a sua voz pode chegar até as nuvens e mandar que cada um que caia tanta chuva que você fique coberto por um dilúvio? Você pode fazer com que os raios apareçam e venham dizer-lhe: estamos às suas ordens? Quem deu sabedoria às aves, como o ibis, que anuncia as enchentes do rio Nilo? Ou como o galo, que canta antes da chuva? Quem é capaz de contar as nuvens? Quem pode derramar sua água em forma de chuva, que faz o pó virar barro, ligando os torrões uns aos outros? Será que é você quem dá de comer às leoas e mata a fome dos leãozinhos quando estão escondidos nas suas covas, ou ficam de tocaia nas moitas? Quem é que alimenta os corvos quando andam de um lado para o outro com fome, quando seus filhotes gritam a mim pedindo comida? Agora, no capítulo 39, versículos de número 1 até o 30, o Senhor continua a falar sobre a criação dos animais. Diz assim a palavra do Senhor, 39, 1 ao 30. Você sabe, Jó, você sabe quando nascem os cabritos selvagens ou já viu nascerem as corças? Você sabe quantos meses as suas fêmeas levam para darem cria ou qual é o momento do parto? Você sabe quando elas se abaixam para dar cria, trazendo a este mundo os seus filhotes? Os filhotes crescem fortes no campo, depois vão embora e não voltam mais. Quem deu a liberdade aos jumentos selvagens?
Quem os deixou andar soltos à vontade? Eu lhes dei o deserto para ser a sua casa, e os deixei viver nas terras salgadas. Eles não querem saber do barulho das cidades. Não podem ser domados nem obrigados a levar cargas. Eles pastam nas montanhas onde procuram qualquer erva verde para comer. Será que um touro selvagem vai querer trabalhar para você? Será que ele vai passar a noite no seu curral? Será que você consegue prendê-lo com cordas ao arado a fim de arar a terra ou puxar o rastelo? Será que você pode confiar na grande força que ele tem, deixando por conta dele o trabalho pesado que há para fazer? Você espera que ele traga o trigo que você colher e o amontoe no terreiro? Como batem rápido as asas da avestruz, mas nenhum avestruz voa como a cegonha. A avestruz põe os seus ovos no chão, para que a areia quente os faça chocar. Ela nem pensa que alguém vai pisá-lo, ou que algum animal selvagem pode esmagá-los. Ela age como se os ovos fossem seus, e não se importa que os seus esforços fiquem perdidos. Fui eu que fiz assim, sem juízo, e não lhe dei sabedoria. Porém, quando ela corre, corre tão depressa que zomba de qualquer cavalo e cavaleiro. Jó, por acaso foi você quem fez os cavalos tão fortes? Foi você quem feitou o pescoço deles com a crina? É você quem os faz pular como gafanhotos e assustar as pessoas com os seus rinchos? Pacientes, eles cavocam o chão com as patas e correm para a batalha com todas as suas forças. Eles não têm medo, nada os assusta, e a espada não os faz recuar. Por cima deles, as flechas assobiam, e as lanças e os dardos brilham. Tremendo de impaciência, eles saem galopando, e quando a corneta soa, não podem parar quietos. Ondem com rinchos, toques das cornetas. Longe sentem o cheiro da batalha e ouvem a gritaria e as ordens de comando. É você quem ensina o gavião a voar e a abrir as asas no seu voo para o sul? Será que a águia espera que você dê ordem a fim de que ela faça o seu ninho lá no alto? Ela mora nas pedras mais altas e no alto das rochas. Constrói o seu ninho seguro. Dali enxerga o animal que ela vai atacar. Os olhos o avistam de longe. Há um animal morto. Aí se ajuntam as águias e os filhotes chupam o sangue. Portanto, aí, um rol, né, de aves e de animais que Deus criou e fala não só das suas características, mas também como das suas maneiras de viver no campo, de todas as formas e todos os hábitos de cada animal, provando a Jó que ele é o Criador. Deus vai terminar, então, a sua primeira fala dizendo que foi desafiado por Jó e cobra, então, de Jó a resposta para todas estas indagações que ele fez aqui no sentido da criação de todas as coisas. Isso está escrito no capítulo 40, versículos de número 1 ao 3, que diz assim: Então o Senhor disse: Jó, você desafiou a mim, o Deus Todo-Poderoso. Vai desistir ou vai me dar uma resposta? Então, em resposta ao Senhor, Jó vai falar. E, nesse sentido, Jó responde a Deus. De que forma Jó responde a Deus? Jó diz a Deus que ele mesmo, ou seja, o próprio Jó, não vale nada. E não tem como responder a estas indagações do Senhor, porque prefere ficar calado, porque já falou mais do que devia. Então, o que nós temos aqui é Jó se humilhando diante do Senhor, reconhecendo realmente que ele não entendia nada do que falou, e falou muito mais do que ele devia. Então, Jó,
Livro de Jó, capítulo 40, versículos 3 ao 5, fala assim a palavra do Senhor. Então, em resposta ao Senhor, Jó disse: Eu não valho nada. Que posso responder? Prefiro ficar calado. Já falei mais do que devia. E agora eu não tenho nada para dizer. E assim termina este primeiro ponto da lição. Vamos agora para o segundo ponto. Então está aí a resposta de Jó. Jó diz a Deus que ele mesmo não vale nada e não tem como responder às indagações do Senhor. E prefere ficar calado porque já falou muito mais do que devia. No segundo ponto da lição, agora Deus vai se revelar a Jó, não como o Criador e o Todo-Poderoso da conversa inicial. Deus agora se revela nos seus atributos naturais. Então, ele começa a falar com Jó dizendo: Jó, eu sou justo e tenho todo o poder sobre o universo. E Jó havia falado que o Senhor estava sendo injusto com ele, Jó. Então, em resposta, o Senhor diz: Olha, Jó, eu sou justo, tenho todo o poder sobre o universo. O Senhor fala isso no capítulo 40, versículos 6 ao 14, que diz assim a palavra do Senhor. Então, do meio da tempestade, Deus respondeu a Jó assim: Mostra agora que é valente e responda às perguntas que lhe vou fazer. Será que você está querendo provar que sou injusto? Eu sou culpado e você é inocente? Será que a sua força pode ser comparada com a minha? Será que você pode trovejar com voz tão forte como eu? Se você pode, então vista-se de glória e grandeza, e enfeite-se com majestade e esplendor. Olhe para todos os orgulhosos, faça explodir a sua raiva contra eles, e humilhe-os. Sim, olhe para eles e humilhe-os. Esmague os perversos no lugar onde estão. Sepulte-os todos na terra. Amarre-os na prisão dos mortos. Se você fizer isso, eu serei o primeiro a louvá-lo e a reconhecer que você venceu pelas suas próprias forças. Aqui o Senhor diz para Jó que ele é justo e ele é o Todo-Poderoso. Novamente. Em seguida, o Senhor diz: Jó, eu criei o Behemoth, no caso aí é o hipopótamo, um grande animal da terra, e tenho todo o domínio sobre ele. Ele diz isso no versículo de número 15 ao 24, quando diz assim: Olhe para o monstro Behemoth que eu criei, como também criei você. Ele come capim como boi, mas veja quanta força poderosos os seus músculos. Seu rabo levantado é duro, como um galho de cedro, e nos músculos das suas pernas ele tem muita força. Os seus ossos são fortes, como canos de bronze, e as suas pernas são como barras de ferro. Ele é a mais espantosa das minhas criaturas. Sou eu o Criador, sou capaz de vencê-lo. O capim que o alimenta cresce nas montanhas, onde as feras se divertem. Ele se deita debaixo dos espinheiros e se esconde no brejo. Então as taboas, os espinheiros lhe dão sombra, os salgueiros do ribeirão o rodeiam. Se há uma enchente, ele não se assusta. Fica tranquilo, mesmo que a água do rio Jordão suba até o seu focinho, que é capaz de cegá-lo e agarrá-lo, ou de prender o seu focinho numa armadilha. Quem é capaz de cegá-lo e agarrá-lo, ou de prender o seu focinho numa armadilha? Tanto aí o Senhor fala da criação, né, do hipopótamo e faz uma pergunta: quem é que é capaz de agarrar este monstro Behemoth? Em seguida, Jesus, aliás, melhor dizendo, Deus vai falar e criou o Leviatã, no caso aí o crocodilo, o grande réptil da terra, dos rios e dos mares. E que ele tem todo o poder e o domínio sobre ele. E isso está escrito no capítulo 40, no versículo de número. Aliás, no capítulo 41,
do versículo de número 1 até o 34, falando sobre a criação do Leviatã. E quanto ao monstro Leviatã, será que você pode pescá-lo com um anzol ou amarrar sua língua com uma corda? Você é capaz de passar uma corda pelo nariz dele ou furar o seu queixo com um gancho? Será que ele vai pedir que você o solte ou implorar que tenha dó dele? Será que ele vai fazer um trato com você prometendo trabalhar para você o resto da vida? Será que você vai brincar com ele como se fosse um passarinho? Você vai amarrá-lo a fim de servir como um brinquedo para as suas empregadas? Será ele vendido por um grupo de pescadores? Será que para isso cortarão em pedaços? Será que você pode enterrar lanças no seu couro ou ficar arpões de pesca na sua cabeça? Tente encostar a mão nele, e será uma vez só, pois você nunca mais esquecerá a luta. Só de olhar para o monstro Leviatã, as pessoas perdem toda a coragem e desmaiam de medo. Se alguém o provoca, ele fica furioso. Quem se arriscaria a desafiar? Quem pode enfrentá-lo sem sair ferido? Ninguém no mundo inteiro. Agora eu vou falar das pernas do Leviatã, do tamanho e da sua força sem igual. Quem pode arrancar o couro que o cobre ou furar a sua dupla cor? Quem é capaz de fazê-lo abrir a sua queixada rodeada de dentes terríveis? Suas costas são cobertas de fileiras e escamas, ligadas umas com as outras, duras como pedra. Então, coladas tão bem umas nas outras, que nem o ar passa entre elas. São ligadas entre si, bem coladas, de modo que ninguém pode separá-las. Quando o Leviatã espirra, saem faíscas, os seus olhos brilham como o sol ao amanhecer. A sua boca lança chamas e dela saltam faíscas de fogo. Seu nariz solta fumaça, como galhos que queimam debaixo de uma panela. O seu sopro acende o fogo, e da sua boca saem chamas. A sua força está no pescoço, e a cara dele mete medo em todo mundo. Seu couro não existe ponto fraco. Ele é firme e duro como ferro. Seu coração cruel não tem medo. É duro como uma pedra de moinho. Quando ele se levanta, até os mais fortes ficam apavorados. O medo os impede de agir. Não há espada que consiga feri-lo, nem lança, nem flecha, nem arpão. Para ele, o ferro é como palha, e o bronze como pau podre. As flechas não fazem. Jogar pedras nele é como jogar capim. Bater nele com um porrete é o mesmo que bater com uma torcida de palha. Ele zomba dos homens que lhe atiram lanças. Sua barriga é coberta de cacos pontudos que reviram a lama como se fossem uma grade de ferro. Agita o mar e o faz ficar, como água que ferve na panela, como óleo fervendo no caldeirão. Ele vai deixando na água um rastro luminoso, como se lá tivesse uma cabeleira branca. Não há nada neste mundo que se compare com ele, pois foi feito para não temer. O Leviatã olha para tudo como escuro. Entre todas as feras orgulhosas, ele é rei. Tanto aí o Senhor fala sobre a criação dos dois grandes animais, no caso um animal e um réptil. Behemoth significa esta palavra Behemoth significa hipopótamo e a palavra Leviatã significa crocodilo. Porém, alguns estudiosos não interpretam estes dois textos, Behemoth como, respectivamente, como um animal e um réptil. Sim, ou mas como a tipificação de uma situação de caos, ao qual Deus tem todo o controle. Então, na realidade, eles religiosos acreditam que essa não é uma, um texto que relata a existência de dois animais. Não é um texto literal, mas um texto figurado que representa caos na Terra e que Deus tem todo o controle sobre este caos, mesmo porque o Senhor assevera aqui nas palavras. Nós lemos que quem é capaz de enfrentar o behemoth, né, o hipopótamo? E quem é
quem é que se arriscaria a desafiar o Leviatã? Então, aí, essas duas posições. A maioria entende que se trata o Behemoth de hipopótamo e o Leviatã de um crocodilo. Concluindo, então, a aula de hoje. Deus provou a Jó que Deus é Deus e o homem não é nada sem Deus ou afastado dele. O Senhor é o Criador, nós a criatura. O Senhor é justo, nós somos pecadores. Deus é o Todo-Poderoso, nós somos vasos de barro. Não se preocupe, Deus está no controle de tudo. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo, a glória é de Deus. Até ao nosso próximo programa Escola Bíblica no seu lar, se Deus permitir.